Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, tá dando o que falar, mas talvez por uns ângulos diferentes, né? Vamos tentar ir além daquele burburinho todo do chat GPT para, assim, investigar o potencial de verdade da inteligência artificial para os negócios. E para guiar essa nossa conversa, a gente está com um material bem bacana aqui da Planet 21. O título é Além do Chat GPT, o verdadeiro potencial da IA nos negócios. Exato. É um material que se propõe a realmente ir fundo nisso, sabe? Tentar desmistificar a IA para o dia a dia das empresas e mostrar que, bom, é bem mais que um chatbot. Perfeito. E o nosso objetivo aqui é extrair o suco desse guia, né? Queremos entender como é que a IA pode de fato otimizar processos, criar experiências melhores para os clientes e um ponto-chave para a Planet 21, pelo que eu vi, é impulsionar a produtividade, mas de forma estratégica, né? Com foco até no treinamento das equipes. Ok, vamos desmontar isso aqui. Ótimo ponto. E o material já começa botando uma base importante. IA não é um bloco único, sabe? É um campo bem amplo com especialidades diferentes. Tem a IA generativa, que o ChatGPT deixou famoso, claro. Mas olha, tem também análise preditiva, tem automação de processos. Entender essas diferenças é fundamental para não usar, sei lá, a ferramenta errada para o problema errado, entende? Nossa análise aqui vai passar por essas vertentes, pelas ferramentas práticas que eles sugerem, uns exemplos de sucesso e o roteiro de implementação que eles desenham lá. Excelente. Então vamos direto ao ponto principal. Qual é esse verdadeiro potencial que o material da Planet 21 aponta? Que vai além de gerar texto ou imagem. Onde que está o ouro aí? Olha, o argumento central deles é que o valor que realmente transforma o negócio, sabe, ele está na capacidade quase sobre-humana mesmo da IA de processar um volume gigante de dados. E aí, identificar padrões escondidos, coisas que a gente deixaria passar, e, claro, automatizar tarefas repetitivas. Com velocidade, com precisão. A ideia é liberar a gente do trabalho mais pesado, mais repetitivo. Certo. Liberar as pessoas. Para quê exatamente? Imagino que o artigo explore isso, porque tem muita conversa sobre substituição, né? Mas a ideia aqui parece outra. É aqui que fica interessante mesmo. Exatamente. A visão do artigo é de empoderamento, sabe? Liberar as pessoas dessas tarefas mais mecânicas permite que elas foquem no que a máquina, bom, ainda não faz tão bem. Pensamento estratégico, criatividade, resolver problema complexo, empatia no atendimento, inovar. O material da Planet 21 diferencia bem isso. A IA generativa é ótima para um primeiro rascunho, para ajudar a começar, a gerar ideias, para marketing, brainstorming, é claro. Mas as outras IAs, elas atacam dores diferentes. E quais seriam essas outras IAs que o artigo destaca? As que são cruciais para os negócios. Ele dá bastante ênfase na IA de análise preditiva. Essa aí vasculha dados históricos para tentar fazer projeções. Tipo, qual a demanda provável de um produto no próximo trimestre? Ou qual o risco de crédito de um cliente? Que campanha de marketing vai dar mais retorno? É usar o passado para informar o futuro de um jeito mais assertivo. E também a IA de automação, que é mais direta. Pega tarefas com regras claras, repetitivas, tipo classificar e responder e-mail padrão, processar fatura, fazer triagem de suporte e, bom, automatiza. Entendi. São funções bem diferentes mesmo. Mas na prática, por que essa separação é tão importante para uma empresa que está começando a olhar para a IA? Não é só saber que a IA ajuda e pronto? O fascinante aqui, e o artigo bate muito nisso, é que essa distinção é a chave para o retorno sobre o investimento, para o ROI. Usar a ferramenta errada é queimar dinheiro e tempo, né? O artigo argumenta que a estratégia começa aí, na escolha. Se a meta é criar conteúdo em escala, bom, IA generativa. Se é otimizar estoque, aí é preditiva. Se é reduzir tempo de resposta no suporte básico, automação. Essa clareza evita a frustração e direciona o investimento para onde ele pode gerar valor de verdade. É um ponto que justifica, inclusive, a necessidade de treinamento específico, para a equipe saber qual IA usar para qual desafio, sacou? E essa percepção, ela já está no mercado? As empresas estão mesmo adotando inteligência artificial com essa visão mais estratégica ou ainda estão muito no hype do ChatGPT? O artigo traz algum dado sobre isso? Traz sim, e são dados que mostram um movimento bem forte, viu?
Cita um estudo da McKinsey que indica que mais de 75% das empresas já estão ativamente buscando incorporar IA. E o mais interessante, 54% dos executivos já relatam aumento de produtividade por causa da IA. Quer dizer, já não é só promessa, né? Está entregando resultado medido para mais da metade das empresas que investem. O insight aqui não é só o número em si, mas o como. Essa produtividade vem da aplicação direcionada, não de usar IA de qualquer jeito. Mais da metade já colhendo frutos em produtividade. Isso é um sinal forte mesmo. O que leva a gente direto para as ferramentas? O material da Planet 21 deve listar umas opções práticas além do ChatGPT, né? Sim, dedica uma sessão inteira para isso. E o interessante é como eles organizam por função da empresa, sabe? Mostrando como a aplicação é ampla. Não é só uma lista, é quase um mapa de possibilidades. Legal. Vamos explorar esse mapa, então. Para automação e para aumentar a produtividade geral, assim, no dia a dia, o que ele sugere? Olha, menciona os Zapier Agents. Aqui a IA funciona quase como um tradutor entre diferentes programas. Em vez de configurar manualmente aquelas integrações complicadas, você descreve o que quer em linguagem normal. Tipo, quando um cliente fechar no CRM, cria uma pasta para ele no Drive e manda um e-mail de boas-vindas. E a IA tenta montar essa automação. O ganho é simplificar, democratizar a criação desses fluxos. Nossa, isso parece muito útil para conectar as pontas soltas entre sistemas diferentes. E na mesma linha de produtividade interna, tem mais coisa? Cita o Notion AI. Ele é integrado na plataforma Notion, que muita empresa já usa para gerenciar conhecimento, projetos. A IA ali ajuda a gerar resumos de reunião, a partir das notas, sabe? Extrair pontos de ação, organizar informação, até fazer brainstorming dentro do próprio ambiente de trabalho da equipe. É tipo ter um assistente embutido ali para processar e organizar a informação que está rolando. Entendo a proposta. Mas não tem um risco aí, da IA simplificar demais, perder nuances importantes, principalmente em resumos de discussões complexas? Como que equilibra essa eficiência com a necessidade de, sei lá, profundidade? Essa é uma tensão real, super importante. O artigo não esconde isso, mas ele posiciona essas ferramentas como um ponto de partida, ou um acelerador. O resumo automático do Notion AI, por exemplo, ele não substitui a leitura crítica, a validação humana, né? Mas pode economizar horas de trabalho inicial de organização, de síntese. A chave, de novo, está no treinamento. Ensinar as equipes a usar IA como alavanca, não como uma solução final e sem crítica. Faz sentido. Usar como um primeiro filtro inteligente. E para áreas como marketing e vendas, onde a criatividade e a persuasão são tão importantes. Aí ele destaca ferramentas como o Jasper AI. Esse é treinado especificamente para gerar texto com foco em marketing e vendas. Copy para anúncio, post de blog otimizado para SEO, roteiro de vídeo. Aí analisa padrões de linguagem que convertem e tenta replicar. E menciona também o Canva Magic Studio, que usa IA para simplificar a criação visual. Gerar apresentação a partir de um comando, remover fundo de imagem com um clique, até criar vídeo curto. A ideia é agilizar a produção de material de marketing, mesmo para quem não é designer profissional. E para quem lida com aquelas montanhas de dados, tentando tirar alguma inteligência dali? O exemplo que ele dá é o Tableau, que já é conhecido por visualização de dados, né? Mas a IA integrada vai além. Ela pode sugerir o melhor gráfico para certos dados, identificar sozinha anomalias ou tendências importantes e até permitir consulta em linguagem natural, tipo, mostre as vendas por região no último trimestre. Torna a análise de dados mais acessível, mais rápida. Acessibilidade parece ser um tema recorrente nessas ferramentas, né? E para o lado do atendimento ao cliente? Imagino que a automação aí seja um campo bem fértil. Sem dúvida. O artigo cita o Zendesk AI. Aqui, a IA alimenta chatbots que podem resolver dúvidas comuns na hora, 24/7, sabe? Fazer triagem de chamado, direcionar caso complexo para agente de verdade e até analisar o sentimento do cliente no texto para priorizar atendimento. O objetivo é claro, agilizar a resolução e liberar a equipe humana para a interação que precisa de mais cuidado, de mais valor. Dá para perceber que é um ecossistema bem variado mesmo. O ponto central que o artigo parece martelar é:
Escolhe a ferramenta certa para a dor certa. E entende que IA não é uma coisa só. Exatamente. E mais que isso, entende como a IA funciona naquela ferramenta específica para usar de forma estratégica. Não é só apertar um botão, é saber qual botão apertar e por quê, né? E para deixar isso mais palpável, nada como exemplo concreto. O material da Planet 21 traz estudos de caso, de empresas que aplicaram IA com sucesso e viram um retorno. Traz sim, são casos bem conhecidos e ilustrativos. Um clássico é a Amazon. Aquelas recomendações de produto. Clientes que viram isso também viram aquilo é um motor de vendas poderoso. A IA analisa seu histórico de navegação, compras e itens no carrinho e cruza com o comportamento de milhões de outros usuários para tentar prever o que pode te interessar. O resultado direto, aumento na conversão e no valor médio do pedido. É quase um vendedor pessoal invisível ali trabalhando, né? É uma aplicação que ficou tão comum que talvez a gente nem pare mais para pensar na IA por trás. Exato. E um exemplo brasileiro que o artigo menciona é o Magazine Luiza. Eles usam IA em várias frentes, para otimizar resultado de busca no app e no site, deixando mais fácil achar o produto certo, e também na gestão de estoque, prevendo demanda para evitar faltar produto ou sobrar demais. O impacto que eles mediram, segundo o artigo, foi um aumento bem expressivo. 28% na receita por usuário do aplicativo. Uau, 28% por usuário! É um número que faz qualquer diretoria sentar e prestar atenção, com certeza. Então, se a gente conectar esses casos com a discussão anterior sobre estratégia, qual é a grande lição aqui? Se a gente conectar isso ao quadro geral, a lição que o artigo reforça é: o sucesso enorme não veio só da tecnologia em si, veio da aplicação focada dela para resolver um problema de negócio crítico. Na Amazon, era a personalização para vender mais. No Magalu, a eficiência operacional e a experiência do usuário para aumentar a receita. A IA foi um meio estratégico, não o fim em si. É a diferença entre comprar tecnologia e investir numa solução, né? Fica claro que a abordagem precisa ser muito mais de negócio do que só de TI, naquele sentido tradicional. A IA como investimento com retorno claro, não só como centro de custo. Perfeitamente colocado. É essa mentalidade que o guia da Planet 21 está tentando incentivar. Ok, o potencial está claro, as ferramentas existem, os exemplos inspiram. Mas como é que uma empresa que se convenceu disso começa? Imagino que não seja só contratar uma ferramenta e esperar a mágica acontecer. O artigo da Planet 21 oferece um caminho para a implementação. Sim, e essa parte é bem pragmática, pé no chão. Eles propõem um roteiro de 5 passos. E a ênfase não está na tecnologia A ou B, mas na abordagem, no método. E quais seriam esses passos? Primeiro, definir os desafios. Antes de pensar em ferramenta, identificar com clareza qual problema do negócio a IA vai resolver. Onde que está doendo mais? Processo manual lento, dificuldade de personalizar a oferta, atendimento sobrecarregado. A dica é começar por uma dor real que dê para medir. Começar pelo problema, não pela solução. Parece básico, mas a gente esquece direto, né? Qual o segundo passo? Segundo, educar a equipe. E aqui o material da Planet 21 é bem enfático, conectando direto com o foco deles em treinamento. Não adianta nada implementar a melhor IA do mundo se a equipe não souber usar ou, pior, tiver medo dela. É crucial investir em capacitação. Não só técnica, tipo como usar a ferramenta, mas também estratégica. Como identificar oportunidade para aplicar IA, como interpretar resultado, como trabalhar junto com a IA. Essa parte da educação me parece chave para a adoção real, para a coisa pegar mesmo. Mas implementar IA, mesmo que seja um piloto, exige recurso, pode gerar resistência. O artigo dá alguma dica de como superar essa barreira inicial, especialmente das equipes que podem temer a mudança ou a própria tecnologia? O artigo sugere que a chave está na comunicação transparente sobre os objetivos, focar em empoderamento, não em substituição, lembra? No envolvimento da equipe desde a definição dos desafios, lá no passo 1. E justamente no passo seguinte. Que seria? Terceiro, começar pequeno, sabe? Não tentar revolucionar a empresa inteira de uma vez. Escolher um projeto piloto, uma área ou processo específico com escopo limitado, baixo risco.
Pode ser automatizar um relatório, implementar um chatbot para pergunta frequente, testar uma ferramenta de análise preditiva num nicho pequeno. Isso permite aprender rápido, ajustar a rota sem gastar muito e, principalmente, gerar um quick win, sabe? Um ganho rápido que mostra valor e ajuda a vencer a resistência. Uhum. Um passo de cada vez, começando pelo mais seguro e com maior chance de mostrar resultado rápido. Interessante. E o quarto? Quarto, medir os resultados. Essencial. Desde o começo do piloto, definir quais métricas vão dizer se deu certo. Tempo economizado, lead gerado, custo reduzido, satisfação do cliente aumentou. Ter esses KPIs claros e acompanhar de perto é o que vai provar o valor da iniciativa e justificar expandir. Sem métrica, é só um experimento caro, né? Medir para gerenciar e para justificar a continuidade. Total sentido. E o último passo? Quinto, expandir gradualmente. Com o resultado positivo e o aprendizado do piloto na mão, aí sim planejar a expansão. Levar a solução para outras áreas, integrar com outros sistemas, refinar os processos. Mas sempre de forma iterativa, sabe? Baseada em dados e com o mesmo rigor estratégico do começo. É um ciclo de melhoria contínua, só que turbinado pela IA. O roteiro bem pragmático mesmo foge daquela ideia de implementação Big Bang e aposta na evolução controlada, baseada em evidência. Gosto dessa abordagem focada em estratégia, treinamento e resultado. Sem dúvida. E essa abordagem levanta uma questão importante, né? Voltando lá para o primeiro passo. Com tantos desafios possíveis numa empresa, como é que se prioriza por onde começar essa jornada com o IA? A escolha do primeiro projeto piloto parece ser em si uma decisão estratégica crucial, que pode definir o sucesso ou o fracasso da coisa toda no longo prazo. O artigo não detalha um método para isso, mas deixa essa reflexão no ar. Ótima provocação. Definir o ponto de partida certo já é meio caminho andado, né? Bom, a gente está se encaminhando para o fechamento dessa nossa exploração do material da Planet 21. Se a gente fosse resumir a mensagem principal para quem está ouvindo, qual seria? Olha, a mensagem central é que a IA tem um potencial imenso para transformar os negócios, sim. Mas esse potencial só vira realidade com estratégia. Vai muito, muito além de usar um chatbot da moda. Requer entender os diferentes tipos de IA, escolher a ferramenta certa para o problema certo e focar em otimizar o processo e gerar valor que dê para medir. E um ponto que o artigo e a própria Planet 21 parecem valorizar muito, não se trata de substituir gente, mas de capacitar a gente. A IA entra como ferramenta poderosa para aumentar a eficiência, liberar o potencial estratégico das pessoas, mas isso exige investimento consciente em treinamento e uma cultura que abrace essa colaboração homem-máquina, né? Os casos da Amazon e do Magalu mostram que, quando bem feito, o retorno é real e bem significativo. Exatamente. A IA como uma alavanca competitiva, mas que demanda planejamento, educação e uma execução cuidadosa. Perfeito. Para a gente encerrar, queria lançar uma última questão. Pensando um pouco fora da caixa, com base em tudo que a gente discutiu sobre automação, predição, esse ritmo acelerado da IA. Manda lá. A gente falou muito de aplicação em vendas, marketing, suporte, estoque, áreas onde a IA já está mais, digamos, estabelecida. Mas considerando essas capacidades de análise, de identificar padrão que você descreveu, que processo de negócio talvez menos óbvio, sabe? Mas dependente hoje da intuição ou daquele trabalho manual intenso, poderia ser radicalmente reinventado pela IA estratégica, algo que fuja um pouco do comum? Essa é uma excelente pergunta para a gente exercitar a imaginação. Pensando rápido aqui, talvez processos como o desenvolvimento de parcerias estratégicas. Imagina uma IA analisando dado de mercado, notícia, rede profissional, relatório financeiro para identificar potencial parceiro com alta sinergia, baixo risco, muito além do networking tradicional. Ou então, o mapeamento e desenvolvimento de talentos internos. Uma IA que cruza dado de performance, avaliação 360, interesse que a pessoa declara, projeto anterior, necessidade futura da empresa, para sugerir plano de carreira personalizado, identificar mentor potencial,
preencher vaga de liderança futura de forma mais proativa, mais baseada em dado, ou, ainda mais sutil, a previsão de tendência cultural ou de engajamento dentro da própria empresa, analisando dado agregado, anonimizado, de comunicação interna, pesquisa de clima, uso de benefício, para identificar foco de baixo engajamento, prever risco de turnover em certas áreas, ou detectar necessidade de treinamento ao bem-estar antes de virar um problemão. São áreas onde a complexidade, a subjetividade é alta, né? Mas que a capacidade da IA de processar múltiplos fatores e achar padrões pode trazer uma nova dimensão de inteligência para a gestão. Fica aí a reflexão para a gente aplicar nos nossos próprios contextos.